Escala 6x1. Pois é, eu vou entrar nesse vespeiro dessa discussão, que talvez seja uma das mais latentes, também importantes, esse ano, principalmente no âmbito político, mas também envolve algumas outras coisas. E eu vou abordar esse tema por alguns pontos de vista, sendo eles, o primeiro, a produtividade do trabalho no Brasil. O segundo, ponto de vista do trabalhador, principalmente nessa escala hoje. E o terceiro, voltado para os pequenos negócios. Se você nunca acompanhou esse canal, esse aqui é o BTC Journal. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação pela BTC. E esse é mais um episódio para a gente poder fazer uma análise sobre esse tema. Bom, é um tema bastante latente, acredito que você que está acompanhando aqui o episódio já ouviu, inclusive, né, já pedindo aí aquele jabazinho inicial. Se você está acompanhando a gente, já viu algum outro vídeo, curte o vídeo, compartilha, e se você ainda não acompanhou, você pode deixar para fazer isso no final, não tem problema, mas se você já conhece a gente, puder compartilhar, se acha que o tema é relevante, né? A gente vai abordar aqui de uma forma um pouquinho mais aprofundada, acredito que você vai gostar bastante. Então, a gente vai falar sobre a discussão sobre a escala 6x1 e, claro, né, a discussão que envolve a redução da jornada de trabalho no Brasil, que hoje está focada em uma PEC, né, um projeto de emenda à Constituição, que na verdade engloba dois projetos. Né, o projeto de redução da escala, né, ele agora está endossando o projeto do deputado Reginaldo Lopes, que é do PT de Minas Gerais, e da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Tá? Vamos lá, falando de forma bem breve, né, o que está por trás aí dessa mudança. Primeiro, né, a carga de trabalho vigente, atual, hoje no Brasil, que é de 44 horas semanais, sendo permitido, né, possível, ocupar 6 dias na semana. Né? Claro que, né, eventualmente não vai dar 6 dias iguais e tal, enfim, tudo isso, mas são 44 horas até 6 dias na semana. Muitas empresas praticam 44 horas em 5 dias na semana, esse era o meu caso quando eu tinha um contrato CLT e batia cartão quando eu trabalhava na indústria. E algumas pessoas, né, muitas pessoas, a gente vai ver aqui, atuam 6 dias por semana dentro de um regime CLT usando as 44 horas. E o que deve ser apresentado nesse projeto, no momento que eu estou gravando ainda não tem o texto ainda consolidado, né? Possivelmente, né, pode vir a ser 40 horas semanais restritas a 5 dias por semana, ou seja, impeditivo de realizar em 6 dias na semana, né? Resumindo, a 5 dias, ou eventualmente 36 horas semanais entre 4 e 5 dias na semana, algo que eu considero que seja muito difícil que de fato ocorra em um projeto. Tá? Tudo isso mantendo a remuneração vigente, né, do trabalhador. Então a ideia é que a escala seja reduzida com a manutenção salarial. Legal? Então é mais ou menos isso que está em discussão hoje. Né? E aí quando a gente fala de escala 6x1, né, vamos lá, acho que vale a pena tentar entender quem que ela engloba, né? Então, quem são os trabalhadores na escala 6x1? Alguns dados aí do Ministério do Trabalho e Emprego, né? A gente está falando de cerca de 15 milhões de trabalhadores. É bastante gente. Né? 15 milhões de pessoas com carteira assinada, né? Regime CLT na escala 6x1. Isso aqui, né, representa mais ou menos os CLTs. 1/3 de todos os CLTs na escala 6x1. Né? Ou seja, a gente tem uma representatividade considerável do regime CLT na escala 6x1. Quando a gente pensa nos setores onde esses 15 milhões de trabalhadores estão, né, a gente tem alguns dos mais críticos, né, sendo talvez o que mais emprega pessoas nessa escala o setor aéreo, profissionais da aviação. Né? Então, esses profissionais, a gente está falando aqui de pessoas que trabalham nos aviões, de pessoas que trabalham nos aeroportos, né? O pessoal do setor aéreo como um todo, né? A gente está falando de mais ou menos 53% dos profissionais em escala 6x1. Né? Quando a gente vai para o setor de hospedagem, alojamento, né, a gente pode pensar aqui no setor de turismo, vamos dizer assim, mais ou menos 52% dos trabalhadores também
nesse regime. Indo para o setor de alimentação, falamos aqui sobre 47%, mais ou menos. E no comércio, talvez seja o mais conhecido aí por essa escala, mas o percentual dos trabalhadores não é o mais representativo, mas em volume é, né? Então, 42% dos trabalhadores do comércio em escala 6x1. Legal, então é bastante gente. E tem um ponto adicional aqui, né? Quem que apoia o fim da escala 6x1? E aí tem uma pesquisa da Nexus de fevereiro desse ano, né, que ouviu mais de 2.000 pessoas aí em todos os estados. E o apoio ele é grande, né? A gente está falando aqui de 73% da população apoia o fim da 6x1. Bastante gente, né? Sem redução salarial, né? Esse é um ponto importante. E aí, falando de perfil de apoio, né, a maioria das pessoas que apoiam o fim da escala são jovens trabalhadores do setor de serviços, né? Então, basicamente, aí, esse pessoal, né, aqui representa bastante quem não quer mais a 6x1. Legal. Então, a gente tem aqui o perfil das pessoas que atuam na escala 6x1. E aí a gente tem toda uma discussão que você certamente já acompanhou, né? Se vem envolvido nessa discussão, já discutiu com alguém, né? Se a gente deve ou não reduzir a jornada de trabalho, eliminar a 6x1, manter a 6x1 e assim por diante. Então eu queria passar essa discussão para 3 elementos aqui, né? Então eu queria falar um pouco sobre produtividade, que é um argumento que é bastante citado aqui quando falo da escala 6x1, a baixa produtividade do trabalho no Brasil. Eu quero abordar, né, o trabalhador e aspectos voltados a turnover, né, a saída do trabalhador num curto período de tempo, e também absenteísmo, as faltas dos trabalhadores, se é maior ou não nessa escala de fato. E eu quero abordar também os pequenos negócios, tá? Que a princípio, pelo menos na nossa intuição, são os que possivelmente mais sofrerão, né, nesse caso, e a gente vai ver o que pode ser feito também. Então vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre produtividade, né? Quando a gente fala de produtividade, né, são alguns conceitos de produtividade que a gente pode abordar, né? A produtividade do trabalho no Brasil, ela é considerada a renda em dólar por hora de trabalho. Tá? Então, quando a gente pega a renda gerada por hora de trabalho, esse é o conceito de produtividade do trabalho no Brasil, que é um conceito macroeconômico bastante utilizado. Inclusive, se você multiplica essa produtividade pela quantidade de horas trabalhadas, você tem o produto, né, o PIB. E a produtividade, ela pode ser calculada dessa maneira, mas ela tem algo por trás, né? Então a gente vai precisar dar uma aprofundada nessa discussão, porque a renda depende do trabalho executado e do ambiente em que esse trabalho é executado, né? Mas vamos falar um pouco sobre a renda, então, do trabalho no Brasil, né? Quando a gente fala, a produtividade, né? A renda por hora, né? Quando a gente fala de produtividade, a renda por hora, tá? Então vou colocar aqui, renda por hora. No Brasil, isso aqui é de mais ou menos em dólares, né? Então, USD, United States Dollars, 21 dólares por hora trabalhada, né? Ah, isso é muito, é pouco, né? O primeiro ponto que vale a pena citar é que essa produtividade praticamente não cresce há muitos anos, né? Ela é completamente estagnada. Agora vamos pegar algumas referências. Eu peguei aqui, isso daqui, dados da Organização Internacional do Trabalho, tá? Essa produtividade no Brasil. Agora eu peguei alguns outros países para a gente poder entender um pouco as nuances, né? Peguei aqui Vietnã, país que eu tenho muita vontade de conhecer. Vietnã, 10 dólares, bem menor, né? China, país da moda aí, pessoal. China, 23, muito parecida. Chile, país aqui vizinho, né? Fino e comprido, 35 dólares por hora trabalhada. Coreia do Sul, 50 dólares por hora trabalhada. Estados Unidos, 85 dólares por hora trabalhada. Então, nisso, a gente vê que o Brasil, né, primeiro que ele se localiza ali num meio ingrato, ali, é o país número 94 em produtividade do trabalho,
né? Sendo que a gente tá entre as 10 maiores economias do mundo, tá, sei lá, quinta, sexta, sétima maior população, né? Agora eu não sei de cabeça, mas estar na posição 94 em produtividade do trabalho não é um grande orgulho, né? Está acima do Vietnã, está muito parecido com a China, né? E abaixo dos demais, que a gente colocou aqui na lista. Só que tem um outro elemento que a gente precisa considerar, né? Que é a variação, né, disso ao longo do tempo, né? Então, como eu falei no Brasil, está meio estagnado, tá? A gente tem uma média aí de 0,5% de aumento de produtividade ao ano nos últimos anos. Se a gente pega o Vietnã, a gente está falando de 6,5%, mais ou menos. A China, 5,8% de aumento. Ou seja, está próxima da do Brasil, mas está crescendo a beça, né? Era muito menor, vai ser muito maior no ano que vem, né? Do Chile, mais 2,1%. Cresce também, mas em ritmo menor. Da Coreia do Sul, 2,8%. Dos Estados Unidos, 1,5%. Cresce menos, né? Ou seja, a gente tem um elemento de o quanto ela é hoje e qual que é a tendência dela ao longo dos anos, né? E aí um dos argumentos contrários à redução da jornada é que com menos horas trabalhadas, né, a gente vai produzir ainda menos, porque a nossa produtividade é baixa. Mas será que não é melhor entender por que ela é baixa, né? Para isso, né, eu vou passar aqui para uma próxima camada de análise, né? É fundamental a gente entender as categorias de trabalho, né? E aí eu vou dividir em 4 setores, né? Primeiro setor, agro. Setor agro, né? O setor agro, ele é bastante produtivo. Isso aqui acho que não tem muita gente que discute esse ponto não, tá? Ele é um setor altamente mecanizado, enfim, com muito investimento público. A gente tem Embrapa desenvolvida aqui no Brasil. É um setor com pouca mão de obra, muita mecanização e sem escala 6x1, né? Apesar de ter escala 7x0, que a fiscalização pega aqui e ali, infelizmente, né? Mas não tem escala 6x1 a princípio presente nesse setor e é um setor com pouca mão de obra. Beleza. O segundo setor é a indústria. A indústria no Brasil, ela não é muito produtiva. No entanto, costuma ser o motor da produtividade. Motor da produtividade. Quando a gente pega os dados desses países aqui, né, o que a gente tem? Vietnã se industrializando muito nos últimos anos. China se industrializando muito nos últimos anos. Chile, né? O Chile é um país muito menor do que o Brasil, né? Mas ele é mais industrializado do que o Brasil, se comparado com a sua população total. Coreia do Sul, né? Hoje está reduzindo o ritmo de industrialização, mas passou por uma industrialização muito forte, né? Estados Unidos, mais ou menos a mesma coisa, né? Já se industrializou bastante, aí perdeu a indústria, agora perdeu produtividade, né? Então a gente tem... Perdeu não, né? Mas cresce muito menos a produtividade, mas tem um outro elemento que eu vou falar ainda de setores, né? Então aqui a gente tem a indústria como um setor que é um motor, por quê, né? Porque ele se beneficia, assim como o agro, da escala e da melhoria de processos, que são elementos que vão fazer com que a renda aumente por hora trabalhada, que a gente não precise de mais horas trabalhadas para ter a mesma renda, a gente consiga aumentar com a mesma quantidade de horas trabalhadas, né? O problema é que o Brasil vem se desindustrializando, né? Ou seja, perdendo esse trabalho produtivo. E as pessoas estão indo para outros 2 setores, né? Que setores são esses? Aqui eu separei, né? Eu tomei a liberdade de separar o terceiro setor, que é o setor de serviço, em 2, né? Então, o terceiro eu chamo aqui de serviços simples, né? Uber, entrega, manicure, cabeleireiro, pedreiro, marceneiro, varejo, comércio, restaurante, bar, loja. É o setor onde a 6x1 e é um setor onde não tem aumento de produtividade. Ele é simplesmente impossível de aumentar a produtividade, né? Como é que um vendedor de hambúrguer vai fazer mais renda por hora trabalhada, né? 4 braços, né? É um pouco difícil, né? Então aqui a gente precisa entrar nessa nuance da produtividade em si, né? A produtividade do trabalho na macroeconomia é a renda por hora trabalhada. Mas vamos lá, pega um cabeleireiro aqui e um cabeleireiro nos Estados Unidos, né? Quando a gente pensa na produtividade operacional,
eles vão cortar a mesma quantidade de cabelo, né, pelo mesmo tempo. Né? Não tem como você aumentar muito a produtividade desse tipo de serviço, né? A produtividade operacional, a produtividade de trabalho executado. Né? E você fala, poxa, mas o cabeleireiro nos Estados Unidos ele ganha muito mais do que o cabeleireiro no Brasil. Bom, não é pelo fato de produzir mais. Né? Tem outros elementos que vão explicar uma renda maior por hora trabalhada do cabeleireiro nos Estados Unidos em relação ao cabeleireiro no Brasil. E o que explica isso? Né? Justamente o fortalecimento do segundo setor. O primeiro também, né? Mas majoritariamente do segundo setor. Por quê? Com o fortalecimento de trabalhos mais produtivos, né? Trabalho na indústria, o trabalho em setores mais complexos, né? Que vão trazer rendas maiores, que vão exigir formações maiores, você aumenta o ambiente de competitividade de trabalho, fazendo com que os outros salários, os serviços simples, sejam forçados para cima por causa da disponibilidade de mão de obra. Né? Então, o cabeleireiro nos Estados Unidos, na Suíça, em Luxemburgo, na Europa Ocidental como um todo, vão receber mais do que o cabeleireiro no Brasil, porque lá você tem outros formatos de trabalho que remuneram melhor do que o Brasil, que são mais produtivos do ponto de vista de renda do que o Brasil, forçando esses salários de serviços mais simples também para cima, porque não tem gente para fazer tudo. Né? Se você quiser um exemplo prático, empírico, né, você pode pensar na construção civil hoje. Né? Eu recentemente construí uma casa, onde eu estou aqui, né, já foi construída recentemente, e a mão de obra subiu bastante por falta de profissionais. Né? E essa mão de obra subindo não é aumento de produtividade. Né? O pedreiro ele não consegue assentar mais tijolo do que ele assentava 30 anos atrás, né? E o modelo construtivo continuou igual. Inclusive, uma coisa que pode melhorar a produtividade é a mudança do padrão construtivo. Mas isso é outra coisa. Né? E isso tem a ver com indústria e tem a ver com serviços complexos, né? E não com serviços simples. Mas por que subiu? Porque outros preços subiram em conjunto, mantendo a disponibilidade de mão de obra, né? De certa forma inflacionário. Né? Legal, então esses são serviços simples, não conseguem ser motor de produtividade. Só que tem outros serviços, né? Os serviços complexos. Os serviços complexos, via de regra, são serviços que dão suporte para o primeiro e para o segundo setores. Né? Só que eles empregam tecnologia. Isso acaba trazendo uma possibilidade grande aí de aumento de produtividade. Aqui a gente está falando de consultorias, escritório de advocacia, mercado financeiro, tecnologia, educação, saúde, logística. Enfim, eles também são motor de produtividade, mas para que esse ganho fique aqui, né? Então eu vou colocar aqui que estão associados a agro e indústria. Para que esse ganho, né, a produtividade fique aqui, é importante que tenha tanto agro, que tem, como indústria, que não tem. Né? Então, a gente tem, entrando nesses meandros aqui, né, o que a gente percebe? Né? Que a escala de trabalho em serviços simples não altera produtividade. Não vai alterar a produtividade. Né? A única forma de aumentar a produtividade no Brasil é através de reindustrialização, né? Para gerar empregos que tenham maior produtividade, tanto na indústria como nos serviços complexos atrelados a ela. Né? Com agro também, mas o agro já é bastante produtivo hoje no Brasil. Então, qualquer discussão sobre produtividade deve envolver a discussão sobre reindustrialização para a criação de empregos mais produtivos. Né? Se o receio de alguns é que a redução da escala resulte em queda de horas totais trabalhadas, e aí, dado uma produtividade constante, uma queda do produto, também não acho que se sustenta. Por quê? Porque o produto vem majoritariamente da demanda, que, por sua vez, é resultado de investimento e renda. Então, nesse caso, né, se a renda se mantiver e o investimento também, a tendência, inclusive, é o aumento da produtividade com manutenção do produto. Né? Mas eu não acho que manter o Brasil como agro mais serviço simples seja uma boa solução de qualquer forma. Né? Eu espero muito que as pessoas que argumentam nessa linha também não acreditem nisso. Né?
Bom, legal. Esse é o primeiro ponto falando sobre produtividade. Então a gente precisa passar para o segundo ponto, né? O trabalhador. E aí, quando a gente fala do trabalhador, né, a gente tem que pensar nos dados de turnover e de absenteísmo, né, que são provas reais, né, de que a escala 6x1 pode eventualmente ser uma falsa economia. Tá? Então, eu peguei alguns dados aqui de alguns estudos. Esses estudos, né, eles são feitos por associações de recursos humanos, sindicatos de varejistas, né, tem alguns dados aqui que eu colhi. Mas assim, eu vou ilustrar com os dados, tá? Eu não sei a veracidade deles, né? Enfim, eu peguei os dados, eles de fato existem. Mas, eventualmente, né, para quem vai questionar, né, a fonte, os dados, não estou aqui para isso, né? Vamos ilustrar os dados aqui e eu gostaria de partir da ideia mesmo, né? Pensando na taxa de faltas. Então, a falta dos trabalhadores no trabalho, né? Alguns dados indicam que empresas que operam no 6x1 têm uma taxa de absenteísmo entre 7% e 10%. 7% e 10%, enquanto empresas que trabalham em jornada 5x2 entre 3% e 4%. Isso aqui é receita, tá? Isso aqui na verdade, isso aqui é custo, despesa que vai direto, impacta o trabalhador também. Quando a gente pensa em saúde mental, tá? Ou, por exemplo, insônia, má qualidade de sono, né? Então, saúde como um todo, saúde. A gente está falando aqui que na escala 6x1, eu não tenho esse dado da 5x2, tá? Pelo menos não que eu achei aí nesses estudos. 65% dos trabalhadores sofrem de insônia ou má qualidade de sono. Insônia ou mau sono, né? Vamos colocar assim. Beleza? E assim, o que isso significa, né? Que isso daqui não entra no absenteísmo, né? Mas a pessoa está lá só de corpo presente. Isso aqui pode resultar de acidentes de trabalho. E alguma dessas associações estimam em 20% de aumento. Tá? Beleza. Quando a gente vai para turnover, que é, né, o turnover é a troca do profissional dentro daquele mesmo período. Né? Então, no varejo e na alimentação, né, o turnover, vamos colocar aqui, varejo e alimentação. A gente está falando de um turnover que gira em torno de 50%, ou seja, dentro de um ano, turnover médio anual, tá? 50%, ou seja, metade dos profissionais contratados eles saem no primeiro ano de trabalho, né? Em alguns grupos isso pode chegar até 100%. Algumas redes de fast food, todo mundo sai em um ano, né? Numa escala 5x2, isso aqui é em torno de 20%. Ou seja, tem um turnover consideravelmente mais alto, né? E aí isso daqui envolve o quê? O custo da substituição. Um profissional, para ser substituído, né, ele pode custar algo entre 1,5 até 2 vezes o salário. Aqui eu estou falando de rescisão, anúncio da vaga, RH contratando, curva de aprendizado do novo profissional e assim por diante, né? Ou seja, para o trabalhador, a escala é uma desgraça. E para a empresa também. Mas e os custos? Quem vai pagar? Hoje minha empresa tem 10 funcionários em escala 6x1 e para manter o atendimento vou ter que contratar 3 pessoas a mais, mudar as escalas, vai aumentar o custo, vai trazer complexidade para a minha operação e assim por diante. Então a gente tem que ir para a terceira parte. E os pequenos negócios? Bom, pessoal, eu já vou tirar o elefante da sala aqui, né? Que é para grandes empresas, a mudança não tem impacto. Por que não tem impacto? E provavelmente tem ganho, tá? Então acho que vale a pena a gente colocar isso aqui. Provável ganho. Vamos lá, pensar em varejistas, tá? Eles têm bastante varejista com capital aberto na Bolsa de Valores, que divulga resultado, a gente consegue acompanhar bastante coisa, né, de resultado, de custo, despesa e tal. O grosso, né, quando a gente pensa em custos mais despesas, o grosso é o CMV. Né? O CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ele é
quase tudo dentro de custos e despesas de um varejista, uma empresa que vai comprar um produto e revender ele dentro da sua loja, no e-commerce e assim por diante. Qual que é a despesa de pessoal, né? Quanto que ela representa? Ela representa, quando muito, algo entre 10% a 15% da receita bruta do varejista. Tá? De 10% a 15%. Né? O CMV vai ali para a casa do chapéu, a gente está falando de 70%, 80%. Né? 10% a 15% aqui, custo de pessoal. Isso muitas vezes já incluindo o time de vendas. Tá? E aí, o acréscimo, né, na escala 5x2, se a gente fizer a mudança, né, se a lei for de fato aprovada e assim por diante, né, a gente vai ter um acréscimo de mais ou menos 1 a 2% dos custos e despesas totais, que certamente podem ser compensados por redução de turnover, redução de absenteísmo e melhoria de processo, otimização, negociação com fornecedores, dentre outros. Então, não acho conveniente a gente falar de grandes empresas, porque isso aqui é irrisório para grandes empresas. Para o pequeno, a coisa muda um pouco. Né? Então, o pequeno muitas vezes depende de 3, 4 funcionários, a representatividade da despesa de pessoal aumenta, gerir a operação fica mais complicado, a margem já é muito apertada. Então, para esses comerciantes, né, aqui, poucos funcionários, processo simples, margem apertada, aqui eles vão ter algumas dificuldades. Beleza. E aí, né, eu acho compreensível que um dono, uma dona de um pequeno negócio, né, de um pequeno restaurante, um bar, um salão de beleza e etc., tenha receio, seja contrário a esse tipo de mudança. Né? E aí, o que a gente tem que pensar? Em formas de compensação, né? Que o pequeno comerciante pode reduzir esse impacto. Né? O primeiro ponto aqui, que é muito falado aí na imprensa, o pessoal que gosta de falar sobre esse assunto, é aumentar preço. Né? Quem que vai pagar? Vai passar para o consumidor final. Né? Vamos lá. Primeiro ponto. O pequeno comerciante, ele não é um formador de preço. Ele é um tomador de preço. Né? Então ele não define preço. Ele acompanha o que grandes varejistas, oligopólios, eles vão fazer. Então, se você tem uma loja de roupa, né, o seu preço, você sabe que você não tem muita liberdade para colocar o que você quiser ali. Né? Você vai depender de grandes magazines, de Renner, Riachuelo, né, enfim, Shein, dentre outras, que vão pautar preço, né, dentro desse mercado. Aí, uma das possibilidades é você pegar aquele aumento que você teve no seu pessoal e colocar para o cliente. Né? Essa é a primeira solução. Né? Ela é uma solução, via de regra, ruim. Por quê? Né? Porque a gente vai ter um ambiente competitivo, você sobe preço, o vizinho não sobe, você perde venda. Então, um ambiente competitivo. E a dificuldade, né, que você vai ter de manter o cliente, né? A recorrência. Porque também o seu cliente ele tem uma expectativa de preço. Né? Você vai lá e sobe, eventualmente ele vai se sentir lesado com esse aumento de preço. Uma exceção que a gente pode pensar nesse caso é de negócios artesanais ou produtos locais, onde a competição já é um pouco menos acirrada, vamos dizer assim. Né? Segundo, esse aqui talvez seja um dos mais perigosos, né? Pejotização. Beleza, eu não posso mais contratar 6x1 CLT, então eu vou dispensar todo mundo, vou chamar o pessoal PJ, que vai continuar trabalhando 6x1. Né? Aqui também não é uma solução boa, né? A gente tem um risco trabalhista grande. Por que tem o risco trabalhista? Né? Porque a reforma trabalhista ela permite a terceirização completa das atividades fim, etc. Tudo bem, mas há uma série de interpretações, jurisprudências que mostram que se o funcionário executa a mesma função, né, então você vai contratar um vendedor PJ para sua loja, fazendo escala 6x1, carga horária fixa, né, configura contrato de trabalho e eventualmente você vai tomar um risco muito grande, né, mas alguns comerciantes vão estar dispostos a correr esse risco para não precisar colocar o aumento no preço e também não reduzir margem ou correr o risco de trabalhar no negativo. Né? E aqui também é ruim para o trabalhador.
né, que perde os direitos de CLT e continua trabalhando igual um camelo, né? Mas é uma possível consequência, né? A gente não pode ignorar que isso aqui pode acontecer nos pequenos negócios, né? Possível consequência. Então isso aqui tem que ser mapeado pelos formuladores de políticas públicas. Vamos colocar mais chaves aqui para a gente, né? Terceiro, absorver o custo, que vai ser provavelmente majoritário. Por isso que muitos pequenos comerciantes estão contrários à redução da escala de trabalho, né? Só que isso aqui pode eventualmente, e no médio prazo, não no curto prazo, ser compensado com redução de turnover e absenteísmo. Beleza, então existe essa possibilidade, né? Beleza. Outra coisa, né? A gente consegue, né? Aqui é ruim para o comerciante, né? A maior chance é de reduzir margem, pelo menos no curto prazo. E aí a gente tem mais uma alternativa aqui, que é buscar ganhos e melhorias. Está falando aqui de automatizar processos, alterar portfólio. Hoje eu vendo 13 produtos na minha loja, vou passar a vender só 5, vou facilitar bastante minha operação, né? Podemos negociar a taxa com o adquirente, reduzir aí a taxa da maquininha, esse tipo de coisa. São algumas formas de compensação, né, para tentar buscar a melhoria do processo aí e reduzir. Isso aqui é uma coisa que grandes empresas certamente vão fazer e vão conseguir compensar um eventual aumento aí das despesas com o pessoal de forma praticamente imediata, a não ser que seja uma empresa muito mal gerida, né? 5. O que o comerciante pode fazer? Ele pode fechar a loja. E se ele fechar a loja, o que ele passa a fazer? Ele vai estar na ponta de quem hoje luta contra a escala 6x1, não é verdade? Então, são algumas das possibilidades aqui para os pequenos negócios. Ou seja, para o comerciante, a situação não é simples, né? Pode dificultar um pouco as coisas, mas tem formas de tentar manejar. Então, para finalizar, né, que já está se alongando bastante aqui, né, eu vou tentar resumir um pouco as ideias aqui expostas, né, com algumas eventuais sugestões, né, para quem se interessar, seja de curioso, que é eventualmente o meu caso, aí, ou trabalhador, pequeno empreendedor, ou até alguém aí do Congresso que eventualmente acompanhe. Só para quem tem curiosidade, né, eu já estou na BTC, eu sou sócio da BTC, tenho uma equipe pela qual sou responsável e a gente não trabalha com escala 6x1. A BTC hoje ela se envolve no que a gente chama de serviços complexos, que é aquele quarto setor que a gente falou, e a gente atua majoritariamente para o agro e para a indústria. E atuamos também com outros serviços complexos, né? Mas quase nunca a gente atua junto com serviços simples, né? Então, a gente está nesse lado da alta produtividade e boa parte dos trabalhadores nesses setores, né, quase todos, né, na indústria não se vê escala 6x1, principalmente com os acordos sindicais e tal, e em serviços complexos, para cargos CLT que batem cartão, também não. E aí você tem uma diferença, que serviços complexos têm muitos serviços de trabalho de confiança, onde o funcionário não bate cartão. E aí você tem trabalhos com cargas horárias exorbitantes. Tá? Aí já é uma outra questão, né, mas talvez para outro episódio. Legal, então vamos lá. O que a gente pode colaborar aqui com um resumo do que eu acabei de expor, né? Primeiro ponto, eliminar a escala 6x1 é uma pauta popular e parlamentares que votem contra essa pauta correm um risco muito grande. Ou seja, uma vez que essa pauta entre no processo legislativo de votação, de aprovação, comissões, etc., é muito difícil que ela não seja aprovada. Muito difícil. Eu acredito, né, que ela vai ser aprovada de uma forma mais amena, mas ela deve sim ser aprovada. O governo está fazendo muito esforço para isso, então acho. E o Congresso está ajudando e sabe que votar contra não é uma boa ideia. Então, até quem hoje se posiciona contrário, muito possivelmente vai virar a casaca aí no fim do dia, né? Então, o que isso traz como consequência? Que aqueles pequenos negócios devem se preparar para essa mudança, que ela muito provavelmente virá. Segundo,
Essa escala está majoritariamente presente em serviços simples, que não terão um aumento de produtividade nunca por si só, né? Então, se a preocupação é com produtividade, a minha sugestão é investir em indústria e serviços atrelados a ela. No agro também, eventualmente, mas já é bastante produtivo, recebe uma porrada de auxílios, isenção fiscal, linha de crédito e assim por diante, né? Então talvez nem precise tanto. Mas a indústria hoje precisa de um respiro, né? Inclusive, isso não é um papo apenas do Brasil, né? A gente vê Estados Unidos, Europa, um monte de gente tentando se reindustrializar depois do sucesso que aconteceu na Ásia, né? Está acontecendo. Então, falar sobre produtividade é necessariamente falar sobre reindustrialização. Não tem como fugir dessa pauta, independente da sua linha, né, ideológica. Né? É muito difícil a gente desassociar uma coisa da outra. Né? Não tem muito como. Terceiro ponto. Há evidências que mostram que a redução da escala pode ser compensada com redução de turnover, a troca de funcionários, e o absenteísmo, as faltas. Tem quem coloque que com mais tempo livre o trabalhador vai consumir mais, vai ter espaço e tempo para consumir, mas aí eu já não consegui achar muita evidência, enfim, não sei se isso se cumpre de fato. Mas a redução do turnover, a redução de absenteísmo, isso hoje já é fartamente evidenciado. Então, a chance de ter uma compensação com essas melhorias para serviços simples, que é onde está a escala 6x1 hoje, é muito grande. Quarto ponto, e último aqui, né, para a gente já chegando ao final. O pequeno negócio ele deve sofrer para se adaptar. Apesar de que no médio prazo também deve se beneficiar aí com esses pontos que eu falei agora há pouco. Mas no curto prazo, talvez seja interessante algum tipo de facilitação para o pequeno negócio que atua com serviços simples. Principalmente para evitar a pejotização, ou seja, o aumento da informalidade mantendo essa carga horária que seria eliminada através da legislação. Aqui, que tipo de benefício ou facilitação poderia ser? Pode ser algum benefício fiscal, pode ser algum estímulo, linha de crédito, um crédito subsidiado, voltado para pequenos comércios, pequenos negócios, que já ajudaria numa adaptação de curto prazo, sem a necessidade de gradualismo na legislação, que para o trabalhador é algo não desejado. Né? Então, hoje é 44, ano que vem 43 horas, depois 42. Né? Isso pode ser algo interessante para o pequeno comerciante e para outros grupos aí que hoje se veem como beneficiados pela presença da escala 6x1, né? Mas para o trabalhador da escala 6x1 isso é muito ruim, porque o trabalhador tem pressa de poder descansar um pouco. Né? E tem outras formas de auxiliar o pequeno negócio que não prejudica o trabalhador nesse sentido, pelo menos da forma como ele se vê prejudicado hoje. Né, pelo menos com as pesquisas que a gente levantou, 73% que apoiam o fim da escala 6x1. Então, acredito que linha de crédito, algum estímulo de curto prazo possa facilitar nessa adaptação. Mas também acredito que no médio e longo prazo a adaptação deve se cumprir. Né? E aí, se você que está acompanhando esse vídeo tem um pequeno negócio, tem um comércio, tem uma loja, está empreendendo, né, tem um serviço, alguma coisa assim, e quer aprender como modelar sua empresa para se adaptar a essa mudança ou outras, né, analisando aspectos financeiros, analisando o resultado, fazendo modelagem para ver se tal linha subiu, o que vai acontecer com o seu resultado, o que vai acontecer com suas despesas, ou entendendo aspectos estratégicos, competição, o que acontece se eu aumentar preço, o que acontece se eu reduzir preço, o que acontece se eu mudar meu portfólio, se eu ir para outro mercado, tudo isso a gente pode ajudar bastante, como a gente já vem ajudando. Né? Já ajudamos mais de 11.500 alunas que se formaram em nossos cursos aqui da BTC, né? Majoritariamente no GBP, o General Business Program, que é muito voltado para profissionais que estão no início de carreira, tá? E no SFP, que é o nosso curso voltado para líderes, né, muito para grandes empresas, mas também empreendedores. Né? Então, nesses dois cursos, a gente trabalha temas voltados para finanças e para estratégia, que eventualmente podem ajudar nessa adaptação e outras que, porventura, vão vir. Legal? Então, primeiro eu queria saber o que você acha, né? O que você acha da legislação e também
da adaptação, né, que eventualmente será feita, se você é favorável, contrário, porque se tem algum ponto que eu coloquei aqui no vídeo que você discorda e por que discorda, ou se você concorda e tem algum ponto adicional, tudo isso vai nos ajudar bastante a enriquecer essa discussão. Lembrando que o intuito desse canal aqui e desse quadro do BTC Journal é enriquecer as discussões, é a gente trazer mais argumentos, mais critérios para fazer uma discussão mais rica, né, antes da gente eventualmente tomar um partido aqui ou ali. Legal? Espero que você tenha curtido o vídeo, né, e nos vemos no próximo episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.